Vamos dar início então à terceira aula do curso de Introdução à Nova Ordem Mundial. Agradecemos os que estão presentes aqui e a todos que acompanham pelo YouTube do Instituto Cultural Santo Antônio. Então, nas últimas aulas a gente fez o que? A gente falou da ideia de governo mundial, como ela é antiga, como ela existe já como uma tendência degenerada do ser humano desde da antiguidade babilônica, né, nos princípios da civilização ocidental, até o Império Romano, que foi o último grande império mundial, né, que abarcou quase a totalidade do mundo conhecido de até então. Como o cristianismo, o advento do Cristo e da Igreja, que é a expressão materializada do Cristo na Terra, como isso aplacou a tendência imperialista mundialista da antiguidade. Falamos que a partir do momento que houve aquela cisão, né, feita por Martinho Lutero, que causou a ruína da unidade política, ou pelo menos da influência política da Igreja nos lugares onde ela sempre teve o seu alcance expressivo, né, seu alcance virtuoso. E como essa revolta protestante se de alguma maneira se beneficiou da construção ou do desenvolvimento do poder econômico, da emancipação do poder econômico financeiro que começa na Renascença, né? A gente explicou isso na primeira aula, para mostrar que a partir disso daí, nos últimos 5 ou 6 séculos, começa de novo a se formar o ambiente necessário para retornar à ideia de governo mundial, né? Que era uma coisa que até então não havia mais na humanidade ocidental. Nós explicamos aqui mais ou menos a relação na segunda aula do sistema financeiro com a ideologia marxista e toda a sua estratificação, né, pelo menos as mais visíveis, né, e mostramos que no fundo o sistema financeiro utiliza a ideologia marxista como um meio de continuar secundarizando as estruturas sociais, ou seja, desnaturalizando-as ou tornando elas artificiais. A gente tentou demonstrar isso na segunda aula, não sei se ficou claro. E falamos um pouco sobre os 3 agentes. Eu usei como base o debate do professor Olavo com Alexandre Dugin naquele livro, né? Estados Unidos perante a Nova Ordem Mundial, se eu não me engano. E lá ele traçou o perfil que eu passei aqui bem a grosso modo no fim da aula, que foi meio que a estratégia que eu quis usar, de mostrar como, na realidade, apesar dos agentes serem bem distintos, eles cooperam, né, porque eles têm um interesse em comum. Que o interesse em comum é destruir na base a velha ordem, aquilo que eles entendem como, né, no caso os globalistas do sistema financeiro, como barbárie. No caso, o comunismo, né, entende como a herança iluminista que os Estados Unidos espalhou pelo mundo, etc. e tal. E falamos bem pouco do Islã. Por quê? Porque o Islã ele não aparece para nós aqui na nossa sociedade como um ator mesmo, um agente, né? Porém, ele tem que ser levado muito em conta porque ele já é uma civilização formada, já existe há 1000 anos, quer dizer, milenar. Então existe ali uma tradição, existe ali uma doutrina, existe ali todo um código, né, civilizacional pronto. E embora pareça que é uma coxa de retalhos, diversas facções e nações conflitantes, inclusive na própria natureza do Islã existe a divisão, né, entre xiitas e sunitas, que divergem sobre um ponto, sobre a questão da sucessão do líder
máximo da religião, né? Não cabe aqui ficar entrando nesses detalhes, mas é bom colocar pelo menos ele de passagem, porque vai mostrar o quê? Que apesar dessas divergências, o Islã ele é uma unidade, né? E antes de tudo é uma unidade de tipo intelectual e moral. Então, apesar das divergências, no principal, a autoridade do Islã é intelectual e moral, no principal elas convergem. Então é uma força, realmente uma força, não é uma força fragmentada, embora pareça fragmentada, em algum aspecto até é. Mas no fim das contas, o Islã, desde o início, ele já aparece com a proposta de expansão imperial, né? Em poucas décadas após a revelação corânica, o Islã já tomou grande parte das regiões em torno da Arábia, né? A Arábia e as regiões em torno, né? E o Islã, ele tem, na sua teologia, ele tem como meta, né, espiritual, inclusive, dos indivíduos, o trabalho em cima da ideia de construção desse califado, desse império mundial, né? Claro que você não vai encontrar essas expressões como a gente está usando, império mundial, etc. Você vai encontrar o grande califado, o grande reino de Alá, coisa do tipo. E o Islã é engraçado, porque a fundamentação espiritual do Islã é mais ou menos assim. Para a religião islâmica, para os islâmicos, os judeus, eles nacionalizaram, entre aspas, né, nacionalizaram a revelação divina, né? Os árabes são descendentes de Ismael, o filho de Abraão com a escrava, e Isaac é tido como o Gênesis, o princípio da civilização ocidental, vamos dizer assim, né? Ocidental no sentido de que o ramo judaico saiu do Isaac, né? E por isso os islâmicos acreditam que o judeu ele restringiu a revelação que Deus deu a Abraão para um grupo seleto de pessoas, excluindo as outras. Então é uma religião separatista, digamos assim, né? Então qual é a explicação do Islã? Que Jesus Cristo veio, né? Vou dizer aqui bem a grosso modo. Jesus Cristo veio para o quê? Desnacionalizar essa revelação, diluir ela a ponto do Deus, né, o único Deus, né, o monoteísmo, sair da esfera fechada étnica ali dos judeus para os demais conjuntos humanos. Porém, na visão islâmica, Jesus Cristo ele tem essa função, e depois a função dele é superada pela vinda do profeta, pela mensagem corânica. Porque Jesus ele traz a revelação da Trindade, que no caso do islamismo eles acreditam no monoteísmo puro, né, e absoluto. Então a Trindade seria o quê? Seria um meio de você tirar a revelação de um grupo seleto, trazer ela para um grupo mais amplo, e depois o Islã vir e coagular, vamos dizer assim, a revelação dentro de um monoteísmo realmente amplo, universal, consistente. Por que a gente está falando isso? Porque a partir desses princípios é que é formada toda a ideia do califado. Que quem está fora dessa ideia, quem está fora do Islã, são realmente o quê? A abominação. É aquilo que é anti-Deus, é o anti-Alá, né? Anti-divindade. Então, o Islã vem com a ideia do jihad. O que é o jihad? O jihad é uma espécie de guerra, de luta, de batalha, né? Um trabalho árduo de convencer a humanidade de que eles devem obedecer ao chamado de Deus na última revelação, que é
aquela foi dada ao profeta Muhammad, né? Eles vão fazer isso através de um convite. Olha, Alá é o único Deus e Muhammad é o seu profeta. Mas aqueles que não aceitam, a jihad já vira uma jihad pela espada. Então, desde o início, o Islã já tem essa tendência belicosa para com aqueles que não aceitam o convite, né? E todo mundo sabe que o Islã, uma das principais meios de penetração do Islã é a imigração, né? E eles têm um calendário que consta a partir do dia que Muhammad migrou de Meca para Medina, que chamam isso de Hégira. Sem falar que o Islã tem todo um código de leis, né? Chama Sharia, que traduzindo é lei, né? E essas leis, diferentemente, assim, a religião islâmica é bem diferente da religião católica ou de qualquer outra. Por quê? Comparando com o cristianismo. O cristianismo tem a dimensão espiritual e leva em conta a dimensão temporal. Mas elas têm um limite bem claro. No Islã não existe esse limite. O Islã é um código jurídico, é um Estado e é uma religião, tudo num bloco só. Não existe separação entre o conjunto jurídico, a sociedade e o conjunto teologal, vamos dizer assim. Está tudo mesclado no Corão, na lei Sharia dos muçulmanos. Então, o que acontece? Por que a gente está falando isso? Porque o Islã, embora ele pareça um agente que você não enxergue ele na conjuntura do mundo, né? A gente hoje está acostumado com aquela velha disputa, parece que está voltando aquela velha cosmovisão da Guerra Fria, né? Tipo, a direita tá ressurgindo, né? O conservadorismo, a esquerda lá com a China, etc., com a Rússia, os globalistas que são esquerdistas na alma, no fundo. É uma visão que retorna e parece que o Islã fica como um boneco na mão desses poderes. Em certa medida é verdade, em outra medida não é. Por quê? Porque o Islã ele não tem pretensão nenhuma, a princípio, de guerrear com esses agentes. Pelo contrário, e tampouco concorda com eles nos seus princípios autoexplicativos. Mas ele concorda no quê? Naquilo que é preciso destruir para que eles apliquem no futuro o seu califado universal, né? Não sei se foi o Nietzsche que disse que para você, se você quer destruir uma coisa, você tem que colocar a outra no lugar, né? Então o Islã sabe que a autodestruição, a autoimplosão do Ocidente vai causar ruína espiritual de todo o Ocidente, que já está arruinado, em um certo sentido, e eles vão poder penetrar porque eles conservam realmente os seus princípios tradicionais, etc, etc, etc. Então, o Islã ele é altamente interessado nessa destruição do Ocidente. Então, todo o processo de destruição que a gente está vendo dos valores, das tradições do Ocidente, que a gente está tentando aqui mostrar, vai culminar no quê? Numa destruição moral, espiritual e natural do homem. E o Islã não tem pressa. Para eles não precisam implantar esse califado depois de amanhã, daqui a 100 anos, daqui a 1000 anos, não interessa, né? Para eles não interessa. O agente comunista, que a gente está falando aqui, né? Claro que a gente está usando conceitos abstratos. Na verdade, agentes são indivíduos, pessoas. Você não está tratando ainda das pessoas, né? Talvez para tratar dos indivíduos mesmo, detalhadamente teria que ter outros módulos aqui do curso, né? Outras etapas. Mas aqui a gente está colocando como uma coisa até abstrata, né? Falando os agentes, né? O comunismo, como se fossem coisas que agem, mas quem age mesmo são homens, né? Todo mundo está bem ciente disso, não precisa ficar explicando. Então, qual o interesse do Islã? O interesse do Islã é ver o circo pegar fogo.
e ele vê o circo pegar fogo. Na medida que ele pode ajudar, ele vai ajudar. Na medida que ele vai observar, ele vai observar. Então, uma aula de hoje a gente pretende falar um pouco sobre os métodos dessa destruição, as táticas, e principalmente qual é a raiz da tática, né? Ou dos métodos. Qual é a raiz? Seria bom a gente falar um pouco sobre a questão das fundações. No início do século XIX começaram a surgir nos Estados Unidos, principalmente, algumas fundações criadas por magnatas milionários que, em nome de, sei lá, limpar os próprios nomes perante a visão pública, ou sei lá, movidos por alguma espécie de voz da consciência, querendo fazer o bem por ter tanto dinheiro, ninguém sabe, também não importa. Começaram a surgir essas fundações. E dentre elas tem aquela que nós chamamos de a Fundação Rockefeller, né? Porque o Rockefeller foi aquele camarada que inspirou a Walt Disney a fazer o personagem do Tio Patinhas, né? É aquele camarada que ficou muito rico no ramo do petróleo, né? Fundou lá a empresa Standard Oil, que fabricava querosene, aquelas coisas para lâmpada, né? Ele ficou muito rico, podre de rico. Então chegou um momento que ele quis fazer algum tipo de filantropia, porque ele não tinha onde gastar aquele dinheiro. Às vezes o cara sentia um peso na consciência, não sei. Diz que ele leu um livro lá, o Evangelho da Riqueza, que lá ele se inspirou, o autor dizendo que os milionários tinham que fazer o bem para o mundo, etc. e tal. Ele fez a fundação, e a fundação visava o quê? A princípio ele visava resolver ou sanar algumas problemáticas humanas na área da educação, na área da alimentação, né, da agricultura, na área da saúde. Então a Fundação Rockefeller fazia esse trabalho filantrópico nessas áreas principalmente, né? Só que é o seguinte, quando a Fundação Rockefeller já tinha ganhado já uma situação sólida ali no seu trabalho, houve a Primeira Guerra Mundial. Aí o que acontece? Aí que adianta fazer lá escolas, mexer com a agricultura, ajudar na saúde das pessoas, vem uma guerra, morre todo mundo, destrói tudo. Então o Rockefeller ficou, dá trabalho aqui, né? Tão bom, agora vem a guerra, acaba com tudo. O que a gente faz? Aí ele começou, o que a gente faz para não ter mais guerra? O que a gente faz para não ter mais guerra? Porque a guerra atrapalha tudo, né? Atrapalha os meus negócios. Então ele lá discutindo com o pessoal dele, alguns psiquiatras, né, pediu conselho para a psiquiatria. Por que acontece isso? Aí os psiquiatras falaram, né? Assim, isso acontece porque isso é uma espécie de loucura que dá no ser humano. Nós temos que estudar esse negócio. Para fazer guerra, sair matando os outros, é porque o sujeito está ficando louco. O ditador, o líder do país, as próprias pessoas. Temos que estudar esse negócio, Rockefeller. Você dá dinheiro para nós que nós estudamos. Não, beleza. Então começou a financiar um estudo sobre isso. Para descobrir como sanar essa loucura que dá nos homens para ele não fazer guerra. Por outro lado, ele pediu conselho também para os biólogos. E aí, pessoal, como é que é? Aí os biólogos falaram, o negócio é o seguinte, na verdade, com a seleção natural, é um problema de genes, porque o ser humano guarda aquela herança desenvolvida ao longo da sua evolução, de que o mais forte vence o mais fraco, né, pela seleção natural. Então há um problema nos genes humanos, temos que usar os genes humanos para tentar encontrar um jeito de contornar essa coisa. Por quê? Porque a biologia não previu que o ser humano ia ter uma bomba atômica, que ia ter uma metralhadora, um tanque de guerra, um míssil. Então quer dizer, o ser humano ele fica refém de uma disponibilidade genética adquirida ao longo da sua evolução, e ele pode, de repente, por um lapso assim, de um nervosismo, de uma raiva, apertar um botão lá e mandar um país inteiro para os ares, né? O medo da bomba atômica, o medo da destruição. Então, nós temos que usar os genes. Então o Rockefeller foi lá, meteu o dinheiro nisso e botou,
fez lá uma agência para estudos de genética molecular, para ver se descobre um jeito de fazer um ser humano mais pacífico, né? E daí que surgiu assim, vários prêmios Nobel, né? A descoberta do DNA, porrada de prêmio Nobel, as pessoas ganharam, financiados pelo Rockefeller nesse tipo de pesquisa. Clonagem humana que existe aí, essas pesquisas, veio dessa situação. Mas o Rockefeller também pediu ajuda para um outro tipo de gente, que eram sociólogos. Ele pediu o conselho dos sociólogos. Aí o que os sociólogos falaram para ele? Nossa, que baseado no Emile Durkheim, que é o pai da sociologia, vamos dizer, o profeta da sociologia, que através do Emile Durkheim fez uma pesquisa sobre o suicídio, e ele percebeu o seguinte, que o que determina o comportamento humano, ou que pelo menos assim influencia bastante o comportamento humano, a tomada de decisões, como as pessoas vão agir, é a estrutura da sociedade. Então vamos supor, se a sociedade te exige certo comportamento, você vai estar mais apto a cumprir aquele comportamento. É o caso assim, por exemplo, na antiguidade, o sujeito aprendia latim, ele podia ser qualquer pessoa, a pessoa mais idiota possível, mas a pessoa aprendia o latim, falava e entendia as regras do latim, coisa normal. Hoje em dia você pega um camarada graduado na faculdade, um camarada inteligente, um camarada esforçado, o cara não consegue aprender latim. Por quê? Porque a estrutura da sociedade não exige que você tenha o latim como um meio de viver dentro daquela estrutura, né? Então, baseado no Durkheim, os sociólogos falaram para o Rockefeller, tem que investir na área de sociologia, né? Temos que transformar a sociologia num meio não só descritivo dos fatos da sociedade, como em Durkheim e outros, né? Mas nós temos que transformar a sociologia numa espécie de agente de reengenharia social. Nós temos que criar uma estrutura nova para que o comportamento das pessoas seja direcionado para a não guerra, para o não conflito, para a passividade. Aí nós vamos conseguir acabar com as guerras. Então, por causa disso, o Rockefeller achou maravilhoso, foi lá e fundou uma outra fundação, fez uma outra fundação paralela chamada Laura Spelman, que era o nome esse Rockefeller aqui já não é o Rockefeller primeiro, né? Esse aqui já é o Rockefeller segundo ali na linha, né? Mas a mulher do primeiro Rockefeller aí, que a gente estava falando, que fundou a Rockefeller, chamava Laura Spelman. Então eles criaram esse centro de estudo Laura Spelman, só de sociologia. O que acontece? As próprias pessoas que trabalhavam na Fundação Rockefeller eram contra esse negócio de você querer mudar a essência do ser humano através do estudo da biologia, mexer no comportamento humano, né, mudar a estrutura da sociedade para as pessoas se comportarem de maneira A, B ou C. Eles eram contra. Então, por isso o Rockefeller teve que ir montando agências externas, ampliando a rede. Tanto é que as fundações, nessa época aí do Rockefeller, no início, as maiores, mais conhecidas, era a dele e a da Fundação Carnegie. Depois veio a Fundação Ford, que foi assimilando toda essa coisa da Fundação Rockefeller. As fundações, elas trabalham em conjunto, né? Elas são o que? São órgãos que vão direcionar as verbas que vêm desses milionários. Então, um milionário, através de uma fundação, ele vai mobilizando a fortuna dele para os estudos aqui e ali. Logicamente, quem que vai ser o beneficiário dessas fortunas? Vai ser o povo das universidades. O camarada se forma na universidade, tem uma ideia de pesquisa, eles vão financiar justamente a ideia que entra dentro do quadro aqui do que eles estão querendo. Não adianta você querer que o Rockefeller te financie numa pesquisa que vai contra a ideia aqui dos sociólogos, dos biólogos, né? E hoje a gente vê isso de forma disseminada, isso começou lá atrás, né? Então, quer dizer, o Rockefeller,
ele percebeu que precisava fazer alguma coisa para não ter guerra. Aí houve a Segunda Guerra. Na Segunda Guerra, o pessoal falou, pô, outra guerra, desse jeito não dá. A gente monta tudo aqui, estrutura, vai lá, uma guerra, vem um Hitler. Em 1952 ele vai lá e cria mais um órgão externo à sua fundação que chamava Conselho Populacional. O que era o Conselho? Que é o objetivo do Conselho Populacional? Reduzir a zero o crescimento demográfico. Por quê? Para você não ter guerra, você tem que ter controle sobre a população. Então você tem que ter controle sobre a quantidade de indivíduos. Como é que você vai controlar, né, os aglomerados humanos se você não controla a produção desses indivíduos? Ele criou isso aí. E lá o pessoal estudava meios de fazer diminuir e chegar no nível zero. Assim, ó, morre gente, nasce gente, mas não aumenta o número de pessoas. Como fazer isso? Começaram com a questão do aborto, né? Planejamento familiar, né? Começou assim. Invenção desses métodos contraceptivos, né? Ou seja, tudo na questão da área médica. Eles começaram a agir de forma médica. Pouco tempo depois, um dos camaradas que trabalhava na Fundação Rockefeller e foi inclusive um dos que ajudaram a fundar esse conselho populacional, chamava Kingsley Davis. A gente tocou o nome dele na outra aula, né, quando ele fala do como a sociedade é estruturada a partir da tecnologia e tal, ou seja, toma a mesma premissa do Marx, de que a sociedade é construída através do trabalho. É um princípio errado. Ele diz assim, ele fez um artigo na revista Science, né, sobre essa questão. Será que esses métodos vão realmente funcionar? Então ele discorre lá e vai falando que, na verdade, não adianta nada dessas coisas, porque sempre a decisão de ter filho vai ser da pessoa que vai ter filho. E antes você falar, aqui ó, temos o aborto, temos a pílula, temos o DIU. Mas se você é mulher, você fala, não, mas eu quero ter 5 filhos. Eu não vou ter 10, eu vou ter 5. Mas aí você implementa um discurso e a pessoa acha que ela que teve a escolha. Então, aí, o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que não adianta você disponibilizar esses meios médicos se a pessoa continuar querendo ter filho. Então, e qual como faz? Tem que mudar a estrutura social para que a pessoa não só não tenha filhos, mas como ela não queira ter filhos, porque ter filho complica ela viver dentro dessa estrutura. Aí que entra o imperativo. Eles lançam o imperativo que alguém vai ter que obedecer esse imperativo, sem perceber que está obedecendo. Então você vê que tudo começa na esfera da palavra, é uma persuasão da linguagem. Então, aí, por causa disso, o Rockefeller não entendeu nada disso. Muito tempo depois que ele foi entender com uma pessoa que era aluna desse Kingsley Davis, e um dia ele encontrou com essa pessoa, a pessoa explicou para ele, né? Que esses milionários são tudo assim, eles não são gênios de construir teorias. Eles pagam gente para pensar por eles. Eles sabem isso. Eles pagam gente para pensar por eles. A pessoa convenceu ele, uma mulher, esqueci o nome, né? Acho que falou aí, acho que no curso do professor Varela ele chegou a tocar nisso. O que acontece? Essa pessoa convenceu o Rockefeller e falou, nossa, como é que eu não vi isso? Então é assim, né? E começou a trabalhar nesse sentido, né? Aí entra tudo aquilo de gênero, tá entendendo? Entra tudo aí, por quê? Porque, não, e principalmente, como é que começaram isso? Oi? Então, gaysismo. Gaysismo, tudo. E como é que começou isso? Foi a primeira coisa, colocar a mulher no mercado de trabalho, a emancipação da mulher no mercado de trabalho. Olha, a mulher tem que trabalhar, tal. Quer dizer, a mulher vai lá, cria uma conta no banco e entra dentro do sistema tributário e carteira de trabalho, e não sei o que. A mulher achando que, tudo é direitos, somos iguais aos homens, né? Começa assim.
E daqui a pouco eles estão mexendo no papel da... Aí o Kingsley fala, tem que mexer Aí, também no Isso papel é da complementaridade entre homem e mulher. Homem e mulher já não é mais uma coisa que se complementa. Pode ter outras flutuações, outras variações de esquemas sexuais. Entra toda a questão da revolução cultural. Quer dizer, então isso começa a trabalhar na mudança da estrutura social, que em última análise começa por... As mulheres que antes eram para casar já não pensam em casar. Já não pensa em casar. A pessoa pensa, hoje em dia a mulher primeiro tem que fazer a faculdade, depois tem que ter a carreira. Depois casar, depois ter filho, se ter filho. Não, primeiro ela está querendo carreira. Carreira. Então tudo isso veio dessa ideia de mudança da estrutura social. Então a mulher hoje não é igual a mulher dos anos 20. E com né? 30 anos já tinha, sei lá, 5 filhos. 5 filhos. Por quê? Porque ela encontra a sociedade estruturada para que ela tenha esses 5 filhos. Sim. Hoje a sociedade, você não encontra uma sociedade estruturada para ter 5 filhos. Tem gente que tem. Mas são o quê? Exceções, não são mais regras. Né? O que era regra se tornou exceção. Então, onde que a gente quer chegar com isso? O Kingsley Davis, na verdade, ele ajudou a transformar a sociologia, né, numa ciência, num método de engenharia social. Passou do mero exame descritivo da situação, né, como eles faziam no começo, o planejamento familiar. Depois você vê, o planejamento familiar mudou, virou o quê? Saúde reprodutiva. Saúde da mulher. Saúde da mulher. Então o aborto, o gênero, tudo eles entram dentro desse contexto. Né? Então, o que é interessante dizer? Claro que aqui não dá tempo de explorar todas as minúcias da coisa. A sexualização das nossas crianças para que haja bastante nascimento na adolescência, durante a adolescência da garota, da mulher, né? Ela ter um bebê de forma não planejada e aí entrar também a cilada do aborto. Também, a saída é o aborto. Então, não dá para explorar todos os detalhes dessas coisas aqui, porque o tempo é curto, né? Estamos querendo dar uma visão panorâmica. Por exemplo, na questão das fundações, Rockefeller nos Estados Unidos, mas já existia um sujeito que tinha feito já um plano de governo mundial, que era o Cecil Rhodes. Cecil Rhodes era um inglês que ele se mudou para a África, comprou umas minas lá e ficou podre de rico com minas de diamante. Né? Cecil Rhodes. Quando ele ficou riquíssimo, ele voltou para a Inglaterra e começou a estudar. E na faculdade ele viu um professor falando que o problema do Império Inglês é que ele parou de querer ser o centro da civilização e começou a querer apenas obter produtos das colônias onde ele havia chegado, né? Havia estruturado. Então queria só tomar um chazinho lá que vinha da Índia, queria vestir a seda que vinha da China, sei lá. Então o professor falando isso, ele falou, é mesmo. Ele falou, professor, vamos fazer um projeto aí de colocar de novo a coroa inglesa como a civilizadora do mundo. Então, aí começou pela África, e realmente na África ele conseguiu fazer isso. Começou a colocar as pessoas no lugar certo, unificou a África. Né? Tanto é que a África hoje é um continente que, apesar das suas características ali, nativas, né? Vamos dizer assim, é um país quase para um país ocidental, né? Igual nas culturas ocidentais. É um país desenvolvido da mesma forma. Por quê? Por causa... A África do Sul ali, entendeu? Aí esse Cecil Rhodes queria expandir. Tá vendo? Na África deu certo. Na África é um lugar assim pequeno. Agora vamos expandir isso para o mundo. Vamos englobar inclusive os Estados Unidos. Vamos fazer os Estados Unidos voltar a ser súdito da coroa, né? Mas não deu certo. Ele não conseguiu, né? Veio a guerra e o Império Inglês, nesse sentido, a coroa inglesa perdeu o poder que tinha. Então eles chegaram a uma conclusão. Falou, vamos fazer o seguinte, vamos criar aqui uma liga, né? Vamos criar aqui uma federação de países que tem, vamos dizer, subserviência à coroa. Por exemplo, o Canadá é um país, mas ele baixa lá, né? Se curva a coroa inglesa.
Claro que simbolicamente, né? Todos os países aí que se curvam aí a coroa inglesa. Por que eu estou falando isso? Porque esse Cecil Rhodes, de uma certa forma, ele começa com parte daí uma das primeiras, pelo menos, tentativas de globalização, no sentido do globalismo mesmo, de um plano estruturado para tentar chegar a esse objetivo. Não deu certo por causa da guerra. O que foi a solução que eles encontraram? Criar a Liga das Nações. A tentativa de criar a Liga das Nações era uma tentativa de criar um poder central que fizesse uma mediação entre as nações para que não houvesse guerra. Só que é o seguinte, a principal nação ali que foi convidada para isso não quis aceitar, que foi os Estados Unidos. Os Estados Unidos não quis aceitar isso. Não, quer saber eu quero saber da gente aqui. Vocês se viram. Montar poder central, daqui a pouco o país está subordinado a um órgão que é transnacional. A Liga das Nações fracassou. Anos depois criaram a ONU. A ONU já foi um empreendimento que já foi diferente. A ONU já vingou. Ela vingou, né? Então a ONU conseguiu aquilo que a Liga das Nações não conseguiu. Então, olha só, a gente falou bastante aí das fundações e como eles assim, tentam, de uma certa maneira, controlar o crescimento populacional através da mudança da estrutura social. E eles perceberam que, para mudar o perigo que existia de guerra, igual estava tendo, era preciso criar um governo mundial. Era preciso criar um órgão central que dirigisse as nações. Então, a soberania das nações é um alvo a ser derrubado. Outra coisa é mudar o comportamento das pessoas através da estrutura social, o governo mundial e essa mudança. Só que é o seguinte, no meio disso tudo a gente vê assim, umas contrariedades em relação ao cristianismo, principalmente na questão sagrada da família, a questão da reprodução, que Deus pede para que o homem se espalhe pela terra e se reproduza. Então, vários princípios aí são totalmente anticristãos, E qual é o alvo desse pessoal, em última análise, para a criação do governo mundial? Já que eles querem criar um governo mundial, querem mudar o comportamento humano, querem diminuir a população do mundo, e isso vem das fundações e vem do financiamento dela nas universidades, que são as fábricas da ideologia. Lá se fabrica e vai disseminando no tecido social, O que acontece? A Igreja Católica, a tradição católica, a doutrina católica cristã, a gente fala católica porque a gente crê que a Igreja Católica é a igreja legítima e é aquela que distribuiu no mundo o império da fé, das virtudes, que é justamente o que está sendo diluído por essas forças. A Igreja Católica, a religião cristã, ela está baseada, antes de mais nada, na lei natural. O que é a lei natural? É uma espécie de lei, Se ela é uma lei, ela é uma ordenação. E toda ordenação é feita pela razão. Então é uma ordenação da razão ao bem comum. Ou seja, nós, seres humanos, como seres racionais, nós enxergamos a ordem das coisas e nossos apetites, nossas inclinações estão querendo essa ordem, estão buscando essa ordem, embora de forma até desordenada por conta do pecado original, por conta da desordem humana. Mas, em suma, por natureza, o homem é inclinado ao bem. Ele pode até errar o alvo do bem, É uma questão intelectual. Você não sabe o que é o bem, você vai buscar, às vezes, uma outra coisa que você acha que é o bem. Mas sempre você está buscando o bem. Então, a lei natural é uma lei que está nas criaturas, está no homem, e reflete a lei divina, ou seja, a lei eterna.
a lei divina, a lei eterna. Né? Nos homens ela funciona de forma, né, de maneira formal, ou seja, o homem adere, ele pode aderir a essa lei eterna através da lei natural, observando, né, a ordem das coisas e participando dessa ordem, racionalmente. As outras criaturas que não são racionais, elas participam apenas materialmente. Então toda a ordenação natural nas criaturas irracionais, elas estão de maneira ali existencial. Elas não participam formalmente, racionalmente daquilo, né? Então a lei natural é o ponto de partida da religião cristã. Apesar de que, claro, a revelação que Deus fez ao homem seja o princípio da fé, o princípio de tudo, esse princípio tem dentro dele a concepção da lei natural. Tanto é que os 10 mandamentos são o quê? É uma explicitação divina da lei natural. O homem degenerado não estava enxergando nem a lei natural. Então Deus explicitou, falou, o que você não está conseguindo ver em você e na estrutura do universo que te rodeia, eu vou te colocar por escrito. Né? É igual hoje em dia, não pise na grama. Você passa num lugar, assim, um jardim assim, que não é um lugar de passagem aqui, né? Tem uma calçada, outro jeito, vai lá e pisa na grama. Não pise na grama, deveria ser óbvio. Se o negócio está construído ali para, né, aquele jardim está construído ali para aclimatar o ambiente, para esteticamente tornar o ambiente agradável, etc. Tem que escrever, não pise na grama. Deus falou, não pise na grama. Teve que falar para o homem. Então a igreja, ela se baseia... Os inimigos da igreja dizem, vocês são prosélitos. Vocês já falam só em termos de revelação, de fé, não sei o quê. Não, a igreja fala em primeiro lugar em relação a essas questões de controle populacional, aborto, modificações na estrutura social, família, etc. Fala em termos de lei natural. Não fala em termos de revelação. A revelação vem depois. Já é um nível, uma abstração maior, um nível de intelecção maior, superior, mais sutil. Mas primeiro vem a coisa mais grosseira, que é a coisa da lei natural. Né? A lei natural é uma ordenação disposta pela razão que faz a lei. Então, se existe uma lei natural aqui das criaturas, é porque uma razão a criou, uma inteligência a criou. Essa inteligência nós chamamos de Deus. E ela é destinada a outra razão que a recebe. Qual é essa outra razão que a recebe? Somos nós, os seres racionais e inteligentes, o homem. Então o homem vai procurar a sua realização da sua natureza nessa ordenação natural. Então a família está dentro dessa ordenação natural. O ser, a vida, etc. Que é justamente a base no qual os 3 pilares da civilização ocidental estão assentados. Então, se existem 3 pilares, que a gente vai falar aqui, que é o legado cultural, filosófico e da nobreza política, né, dos gregos, o legado do direito romano, que é a lei e a ordem, que foi absorvido, porque os romanos tinham todo um edifício, um código legal que se estendia a todas as áreas de dominação, que o cristianismo absorveu a forma daquele direito, né, daquela estrutura jurídica, e foi adaptando e melhorando aquilo. Então isso é um outro pilar. E o terceiro pilar é justamente o que? A moral religiosa judaico-cristã, que vem desde da época do Antigo Testamento, que contempla essa questão da lei natural e da revelação, até o advento do Cristo, Novo Testamento, que amplia ainda mais a revelação e explicita, de certa forma, ainda mais a questão da lei natural. Né? Então, prosseguindo. A lei natural é o que? É o piso, é a base.
a rocha, vamos dizer assim, da onde esses 3 pilares estão cravados. Só que olha só, a lei natural, ela está no homem, o Santo Tomás de Aquino fala, a lei natural está no homem de 2 maneiras. Primeiro, como um princípio regulador e mensurante. O que ele quer dizer com isso? Que na medida que é a medida pela qual a razão participa da ordenação do todo. Então, você através da razão, você consegue regular e medir o peso, as coisas, os atos, né? As coisas como elas são e como elas são inclinadas naturalmente. E ela está no homem de uma segunda maneira, como um princípio regulado e medido. Então, um é um princípio ativo, o outro é um princípio passivo. Esse princípio regulado e medido, ele está pelos apetites que o homem tende à plenitude de sua própria forma. Ou seja, a reprodução humana faz parte desse apetite que o homem tem. E esse apetite ele é ordenado para um fim perfeito. E você está vendo onde eles estão mexendo? Eles estão mexendo na natureza das coisas. Porque a modernidade colocou na cabeça da gente, né, que natureza tem a ver com necessidade. Então, natural é aquilo que é necessário. Então, se você desejou uma coisa, se você sentiu uma coisa, aquilo faz parte tem algum vínculo com uma necessidade humana. Então, você tem que dar vazão àquele seu apetite, vamos dizer assim, aquela sua inclinação. Só que para Santo Tomás de Aquino, que é o nosso guia aqui, né, a perda da cosmovisão do Aquino, da ideia do ser, é que fez com que a progressão das ideias chegasse a esse ponto, como a gente falou lá do Newton para o Kant, do Kant para o Hegel, do Hegel para o Marx, do Marx para esse povo todo que a gente vê aí no século XX, agora XXI, piorando tudo. Houve a perda essencial da ideia do ser, o ser tomista, tudo lá bonito, explicado, maravilhoso pelo Santo Tomás de Aquino, inclusive dentro da igreja, né? Só vê o Santo Tomás de Aquino como um teórico, como um cara muito complicado. Então nós temos que pensar mais aqui na coisa aqui. Mas quem disse que o Santo Tomás de Aquino ficava flutuando apenas em abstrações? O ser, para o Santo Tomás de Aquino, está ligado à existência e à essência. Então o ser é o ser presente, é o ser ativo, é o ser em ato, porque o primeiro ser, o ser por excelência, é ser ato puro, que é Deus. Então a gente participa desse ato puro, desse ser puríssimo, que é Deus, na medida em que a gente está existindo em ato, né? Então, o Tomás de Aquino vai dizer, essas inclinações que os modernos acreditam que seja o que dá vazão a elas apenas cegamente, que é a natureza, então Tomás de Aquino vai dizer, não, isso é antinatural. Para os seres racionais isso é antinatural. Isso para os animais, isso é natural. Para nós racionais, isso é antinatural. O natural para nós é o que? Ordenar essas inclinações dentro do dinamismo próprio e correto do ser racional. Ou seja, isso é o que o império da fé tem como um chão, uma certeza, a ideia do ser, que as coisas são aquilo que elas são. Elas têm uma essência e uma existência. Por cima do ser existe uma essência e uma existência. Essência no sentido de quididade. Quididade é o termo latino, o que das coisas. Qual a quididade do cinzeiro? O que faz isso ser um cinzeiro? Então as coisas têm uma essência e têm uma existência, mas para que elas tenham essência e existência, elas têm que ter um ser. Elas têm que ter um ser. Né? E esse ser, essa ideia do ser, que não é uma ideia, é uma realidade, mas esse ser está sendo perdido, já foi perdido por esse povo todo, é por isso que eles tentam destruir isso como se fosse uma ideologia.
como se fossem ideias. Porque os filósofos modernos acham que são ideias. Pensamentos. Escolha, né? Pensamentos. Escolha de vida. Pensamentos. Escolha. Né? Escolha. Então, a igreja está baseada nesses 3 pilares. Ou seja, ela está baseada nesses 3 pilares? Não, falei errado. A igreja, o império da fé, o império do Cristo no mundo, a ordem mundial que o Cristo implementou na sua vinda, paixão, morte e ressurreição, esse governo mundial é o governo que está colocado segundo a ideia do ser e do ser máximo, que é Deus, e da lei natural, que é o quê? Que é a manifestação da lei eterna no ser racional, que é o homem. E é isso que está abaixo desses 3 pilares, que a igreja conservou, ampliou e disseminou ao longo dos séculos, né? E que é aí que está a coisa. Eles querem destruir, em última análise, esses pilares. Só que como é que você derruba os pilares? Vamos começar então fazendo o quê? Mexendo na estrutura. Onde que está assentado esses 3 pilares? A ideia do ser e da natureza. O que é o ser para o São Tomás de Aquino? São Tomás de Aquino seguiu a trilha do Aristóteles, ou seja, legado filosófico grego, que parte da ideia de que existe o ser, existe as coisas. Existe um ser máximo, do qual é motor de todas as coisas. Para Aristóteles, o motor de todas as coisas era o motor que fazia o ser humano ser racional. Para o São Tomás de Aquino, esse motor é o Deus cristão. Então ele melhorou, ele amplificou ainda mais o filósofo Aristóteles. O que é o ser? O ser é o primeiro inteligível. Se o Hegel dizia que a verdade só pode ser conhecida na culminação do Espírito Universal, quando ele conhecer a si mesmo e ver que todas as coisas é ele mesmo, então coincidir aquele que conhece e aquilo que é conhecido, ele diz que a verdade só vai... O Hegel, dentre esses filósofos, é o único que admite a ideia de verdade. Mas ele acha que isso vai acontecer lá no... sei lá onde. Mas o São Tomás de Aquino não. Existe uma certeza do ser, da verdade, aqui, agora, que é o quê? É o ser. Então, existe a verdade aqui, agora, acessível ao ser humano. A única verdade acessível ao ser humano é a ideia de que as coisas são. A ideia do ser. Então, o ser é o primeiro inteligível. Qualquer coisa que você entende, seja um pensamento, seja um biscoito, seja um cão, seja uma ideia, a sociedade, tudo você entende a partir da ideia do ser daquela coisa, do princípio daquela coisa. O que a faz ser aquilo? E essa ideia está sendo o quê? Diluída ao longo dos séculos e agora chegou num ponto drástico, onde homem não é mais homem, mulher não é mais mulher, existe LGBT, YZ, H, PQT e vai embora. Quer dizer, existe agora... Mas aí onde que isso se dá, minha gente? Onde que isso se dá? Isso se dá no plano da linguagem. Então, através da revolução... A revolução cultural não pode existir sem a revolução da linguagem. Ou seja, podemos dizer que a revolução cultural só é possível por uma revolução na linguagem. Uma destruição ou uma alteração, uma inversão da linguagem. Aí a gente vai voltar naquilo que a gente falou da Torre de Babel. Se você perceber lá em Babel, você vai perceber que entre aquilo de Babel e isso de hoje, há algo semelhante, é uma analogia. Você vai perceber o quê? Quando foi o momento onde ruiu a Torre de Babel? Quando Deus confundiu as línguas, né? Ou seja, lá todo mundo falava a mesma língua, mas ninguém se entendia. O processo que a gente está vivendo é um processo análogo a esse. Por quê? Ao mesmo tempo que todo mundo tem a comunicação hoje, né? Todo mundo se comunica hoje. Ou seja, todo mundo fala a mesma língua, todo mundo consegue
atingir o outro. Você pode falar com um cara americano, você aprende inglês. Você pode falar com um cara, sei lá, espanhol, você aprende espanhol. Quer dizer, você, de uma certa maneira, você pode atingir o outro ser humano através da linguagem hoje, porque essa rede de comunicação ficou ampla e global, né? Mas as pessoas não se entendem mais. Você fala do ser, a pessoa não entende. Fala de natureza, a pessoa fala... Porque cada um carrega consigo uma verdade. Então há uma confusão. Então há um relativismo. Então essa revolução cultural através da linguagem começa por esse relativismo, que confunde tudo. E torna as expressões, as ideias cada vez mais voláteis e sem um fundamento. Então esquece-se o fundamento. Então, para destruir os 3 pilares, você precisa remover primeiro o piso, a base onde esses 3 pilares estão colocados. Você imagina, cada lei contraditória que o sistema jurídico dos países vão absorvendo, casamento gay, papapá, isso é uniformizado pela ONU, que é o que? É um órgão que atende a esse processo de centralização transnacional. Um deles, né? A OMS, a Unicef, tudo isso são ramificações desse mesmo poder central. Eles atacam o quê? Eles atacam a ideia de natureza e de ser o tempo todo. Ocultam que as coisas são o que elas são. Deixa tudo ao arbítrio de cada um, à subjetividade de cada um, ao sentimento de cada um, e vai transformando essa Babel na confusão das línguas. Né? Vocês já perceberam isso, não precisa nem entrar muito a fundo. Então, você destruindo a racionalidade jurídica, a racionalidade da ordem jurídica dos países, você está destruindo o pilar que o cristianismo conservou e amplificou, melhorou, né? Purificou do direito romano. Você criando uma quantidade, a pleiade de filosofias imbecis, idiotas, ideológicas, no fim das contas, que não refutam a filosofia do ser, do Aquino, do Aristóteles, mas simplesmente as desprezam e ignoram. Né? Porque eles não vão conseguir refutar aquilo. Eles vão conseguir falar barbaridades paralelas àquilo. Mas discutir aquilo, entrar a fundo no debate filosófico, não vão fazer isso. Então eles criam pseudo-filosofias, pseudo-filósofos, né? Pseudogentes, né? Pensantes. E isso vai culminar no quê? Vai culminar na perda do senso moral, do senso da proporção, que está baseado no quê? Na natureza das coisas. Não está baseado numa ideologia, numa preferência, está baseado no que as coisas são, na lei natural, do qual todo homem é capaz de compreender. Qualquer homem é capaz de compreender. O exemplo mais simples é o seguinte: você chega num sujeito, dá um soco na cara dele. Automaticamente, ele pode ser um relativista, ele pode ser qualquer tipo de pessoa. Você deu um soco na cara da pessoa, a pessoa entende aquilo como um mal. Qualquer pessoa entende aquilo como um mal. Ninguém entende aquilo como um bem. Então, quer dizer, por quê? Porque dentro da estrutura humana já está inscrito a lei eterna na lei natural, a lei perene na lei mais perceptível, material, né, imanente. Então essa é a ideia. A gente fala que o método principal, a gente não vai se estender aqui sobre toda os artifícios, todos os métodos, todas as estratégias possíveis para a construção do governo mundial, porque não dá tempo e não é a ideia aqui do curso. Mas a gente pegou o que? A raiz dela, que é a palavra, que é a linguagem, que é justamente o intermédio entre a inteligência e o mundo real, a inteligência e as coisas. Então a linguagem é esse translado entre a inteligência e as coisas. E como
a inteligência fornece aquilo pelo qual a vontade vai se inclinar, né? Porque nenhuma vontade vai se inclinar ao desconhecido. Vai se inclinar a algo conhecido. Então, justamente mudando, interferindo nesse translado, você interfere até na vontade humana. É o caso da mudança da estrutura social. Você mudou a estrutura social através da linguagem. O intelecto compreende as coisas e quer determinada coisa. Por que a mulher não quer ter filho hoje? Porque o intelecto entendeu, através da linguagem, que aqui fora tem um mundo hostil a ter filhos. Então, vamos focar na ideia de que a linguagem é justamente aquilo que dilui, aliás, aquilo que pode diluir e pode corromper toda uma civilização. Vai lá ver no Islã se isso daí acontece. O que está acontecendo aqui? Não acontece. Entende? A questão da linguagem é engraçado. Por quê? Quando os comunistas começaram a discutir aquilo que a gente estava falando, por que a revolução não vem, por que não vem? Veio aquele camarada lá, o Althusser. Né? Você já deve ter visto ele na faculdade, né? O Althusser é um dos deuses do panteão universitário. O Althusser ele acreditava que existe 2 tipos de aparelhagem do Estado que faz com que as ideologias se reproduzam. O aparelho repressivo e o aparelho ideológico. Né? O aparelho repressivo serve para punir e regular aqueles que atravessam a linha da ideologia. Então, a polícia, a cadeia, o exército, o sistema jurídico, tudo faz parte de um aparelho repressivo do Estado, que ele entra em ação na medida em que as ideologias criadas pelo aparelho ideológico são transgredidas. Tudo para manter a ordem do poder ideológico, num certo sentido. Então, o Althusser vai falar que a família além de ser uma instituição desse aparelho ideológico do Estado, ele é uma instituição que produz outras ideologias. Então, quer dizer, lembra que eu falei na outra aula que eles diziam que você colocar 2 meninos, um irmão e uma irmã, num quartinho para dormir junto, nunca vão ter relações sexuais. Se você pegar um menino de uma casa e de outra e botar, em pouco tempo eles vão começar a dar um beijinho, até um dia ter relação sexual. Isso daí para eles é fruto dessa ideologia. A família é fábrica de ideologia, segundo o Althusser e esse pessoal comunista. Aí depois dele vai vir quem? Dentro da discussão toda aí. Vai vir um Foucault, Michel Foucault, né? Que a gente adora também. Mais um do panteão dos deuses universitários. O Foucault vai vir e vai falar assim, olha, mas isso tudo aí, esses aparelhos ideológicos, repressivos, tudo isso não passa, sabe do quê? De discurso. Não passa de discurso, é tudo discurso. Então, como é tudo discurso, nós temos que arrumar um jeito de inverter esses discursos, destruir esses discursos, né? Porque sem destruir os discursos, você não vai destruir a instituição que é a família, que é, em última análise, um discurso. Igual, a gente está falando aqui que tudo começa, a linguagem é um translado entre a inteligência e a realidade. Foucault não. Para Foucault tudo é linguagem, tudo é discurso. Então a família é uma instituição porque ela é um discurso. A polícia é uma instituição porque ela é um discurso. Então você vê que já tem aí a linguagem virou um outro negócio. Virou tipo um Matrix da vida aí, né? Tudo uma programação, já não é mais linguagem no sentido. Esse discurso do Foucault aqui, ele visa o quê? Antes que definir realmente como uma coisa é, ele visa uma argumentação para diluir o que uma coisa é.
Então o Foucault, com essa ideia, ele quer diluir aquilo que alguma coisa é para conseguir uma coisa que ele pretende, ou eles pretendem ali na frente, logo adiante, nessa diluição. Então, depois do Foucault, né, é o mesmo processo lá do Newton, Kant. Foucault é o querido da psicologia. Um erro nos princípios gera uma desgraça lá no fim, né? Então, de Althusser para Foucault, de Foucault para Jacques Derrida. Jacques Derrida foi o sujeito que praticamente inventou a ideia do desconstrucionismo. Vamos desconstruir os discursos através do quê? Da aplicação dialética corrosiva dentro dos discursos, onde a gente vai colocar uma palavra contra a outra. Uma palavra não vai passar mais a significar aquilo que ela significa. No confronto esquizofrênico entre elas, ninguém diz nada, vai ter uma implosão, vai ter uma implosão dos discursos. Aí a gente dissolve os discursos e começa a construir um outro discurso. Então você vê, no livro do Monsenhor Sanarruja, que é Poder Global e Religião Universal, ele fala algo engraçado lá que eu escrevi aqui. Mudar o significado e o conteúdo das palavras é uma estratégia para que a reengenharia social seja aceita por todos sem protestar. Por isso, o significado da linguagem internacional muda continuamente. Ou seja, as forças ideológicas anticristãs atuam de modo sutil e sofisticado, especialmente no campo semântico. Então, é aquela coisa da serpente. Como é que a serpente conseguiu ludibriar Eva e Eva Adão? Através de um discurso. Então, os caras que chamam tudo de discurso, na verdade, eles estão fazendo um trabalho semelhante ao trabalho da serpente, do demônio, lá no início da humanidade. Está colocando em dúvida a natureza das coisas, o que as coisas são, através da linguagem. Então, a linguagem ela é um dos fundamentos da civilização, um dos fundamentos da vida humana. Não quer dizer que tudo é linguagem, porque não tem essa de tudo é linguagem. Uma pedrada na cabeça não é tudo linguagem, né? Apesar de você poder expressar aquilo através de uma linguagem. Então, a linguagem é um translado necessário. Tanto é que Deus, no princípio, era o verbo. O verbo é a palavra divina. Deus constituiu todas as coisas através do seu discurso. A primeira revelação é a revelação do mundo criado, é um discurso. Toda a ordem universal, em um certo sentido, é um discurso. Então o discurso é para o ser humano algo essencial para que ele alcance a natureza dele e a finalidade. E é aí que os engenheiros da nova ordem mundial, sejam eles os donos do sistema financeiro, né, a elite globalista, que no fim das contas acabam se reunindo todos em torno daquele famosinho clube Bilderberg, que a gente não vai nem entrar em detalhes nele, não é o caso aqui da abordagem. Tanto o sistema comunista, que é hoje visualizado aí pelo núcleo conexão russo-chinesa, e o Islã. Onde que entra o Islã nisso tudo? O Islã fica esperando, minha gente, porque lá isso não acontece. Vai lá falar de ideologia de gênero lá para um sheik, um imã. Vai lá na Tarica falar de casamento gay. Acabou que vai entrar com a cabeça, vai sair sem. Entendeu? Então lá não acontece isso, né? Igual família. Você acha que o Rockefeller ele vai deixar o filho dele lá e casar com outro homem? Ou vai... Não, vai querer abortar os filhinhos. Não. A família dele vai continuar intacta. É a nossa família que eles querem destruir, não é a deles. Entendeu? Então vai existir família. Claro que vai existir família. Mas a família é desse pessoal. Nós não. Vamos ficar igual a Roma antiga.
fazendo suruba no Coliseu para dar escravos para o sistema. Isso na melhor das hipóteses, porque pode ser que eles, com o avanço da genética, da tecnologia, começam com essa coisa do transhumanismo, etc., produzir gente em laboratório. Entendeu? Mas olha só, o Islã, como é que o Islã encaixa nisso, gente? O Islã quer tudo que corrompa o seu inimigo, que é a civilização ocidental. Por quê? Porque para eles tudo isso é barbarismo, tudo isso daí são povos que estão fora do limite da revelação. Povos que precisam ser conquistados pela palavra ou pela espada, ou por acordos. Acordos que podem ser revogados de uma hora para outra. O Islã também usava essa tática, tal da hipocrisia santa, né? Onde chegava, fazia um tratado de 7 anos lá. 7 anos a gente convive aqui, ninguém briga. Aí chegava no meio do caminho, eles iam lá, começavam a cortar cabelo da turma, ou senão eles já tinham ampliado, já tinham tido cada casal 5, 6 filhos, já estavam crescendo de número e acabava com a coisa. Então isso não acontece lá, né? Então essas elites dinásticas dos globalistas ocidentais, né, do sistema financeiro. As elites comunistas pelo mundo afora também não é assim que anda a família deles, não é assim que constitui a família deles. Lá tem todo uma coisa que não tem nada a ver com isso que eles tentam propor para a gente. E muito menos no Islã. Para terminar, depois de ter falado tudo isso, só para a gente ter uma ideia de como... Você pega um pouquinho de café para mim? Na garrafa? Pega lá. Só para a gente ter uma ideia de como alguns meios pelos quais eles usam, que são usados por esse pessoal todo, né? De uma forma aqui genérica, vamos dizer assim, vamos falar no sentido geral, para implementar essa revolta semântica, essa revolução linguística. Obrigado. Só para a gente ter uma ideia, essa revolução cultural do qual nós chamamos Nova Ordem Mundial, cultural no sentido de mudar a estrutura da sociedade, né, e centralizar, como a gente falou do exemplo de Babel, aquela coisa centralizada. Você vê, daqueles 3 traços característicos de Babel que eu disse na primeira aula, que eles queriam construir uma torre cujo topo alcançasse os céus. Quer dizer, topo alcançar os céus significa o quê? Empreendimentos exorbitantes. Essa coisa de que você alcançar, na altura, a sua vista alcance também o que você pode o todo. Você esteja sobre o todo esteja sob o domínio dos seus olhos. Construções, essa coisa de genética, essa coisa de controle social, tudo, essa engenharia, tudo é tudo parte do quê? Parte de financiamento dentro de universidades, estudos. Então eles se organizam em torno de estudos. A corrida espacial, agora a corrida da ciência, exatamente, a corrida, domínio, né? O domínio dessas coisas. O domínio dessas coisas, dessas técnicas. Então, construir uma torre cujo topo alcançasse o céu é construir uma civilização cujo o poder esteja lá no alto da pirâmide deles, né? E eles estejam em controle de tudo, debaixo da vista deles, né? Segundo, fazer famoso o nome dos seus construtores. Você acha que dentro dessas dinastias aí dos Rockefeller, dos Rothschild, dessas famílias todas que se juntam todo em torno desse plano global, você acha que lá dentro não existe um clã dos melhores? Aí tem lá, igual naqueles filmes, né? Você vê o quadro lá, o fulano de tal, fez tal coisa aqui, ó. Aí depois vem um ciclano, toda aquela rede de pessoas. Tornar famoso o nome dos seus construtores, né? E perpetuar o seu nome na história também, como aqueles que tiveram sucesso
contra Deus, porque esse pessoal não acredita no Deus cristão. Você acha que Putin, Xi Jinping e demais comunistas aí, Coreia do Norte, você acha que esse pessoal é cristão? Lá na Rússia, lá eles falam que são cristãos, né, ortodoxos, porque eles já dominaram a igreja ortodoxa e entraram dentro desse projeto eurasiano para poder usar a igreja ortodoxa como um meio de poder, expansão. Tem toda uma conjuntura aí também que não dá para a gente falar aqui, mas na verdade eles não são cristãos coisa nenhuma. Então, de certa maneira, eles adoram a ideia de que eles são Deus na Terra. O desejo mimético de ser o novo Cristo, ser o Cristo. É tudo parte, né, eu já li isso em algum livro, tudo parte de uma espécie de inveja ou ressentimento da grandeza do Cristo. Sim. E como a igreja é o Cristo, e como a igreja é a coroa do Ocidente, e como o Ocidente tem esses 3 pilares, sustentados pela base do ser da natureza, eles visam essa revolução a nível global, cultural, né, que começa destruição da linguagem, inversão dos valores, destruição da tradição, modificação do juízo sobre as condutas, né? E toda uma série de ataques que é empreendida simultaneamente de forma a causar profundas modificações na sociedade. Isso está aqui descrito no livro do Alexandre Costa, grande estudioso aí da Nova Ordem Mundial, o livro dele, Introdução à Nova Ordem Mundial. Lá nesse livro, que é um livro que eu usei bastante aqui de referência para o curso, ele faz uma lista de alguns métodos. Vou dar só de passagem quais são esses métodos. Dividir para conquistar. Você vê, ó, Black Lives Matter, movimento negro, gaysismo, feminismo, ricos contra pobres, classe operária contra classe empresarial. Tudo isso daí é divisão. É divisão dentro do tecido social. Né? E isso é feito como? Linguagem, palavra, discurso. Né? Então, o Foucault falou que é tudo discurso, né? Não é que tudo é discurso, tudo parte de um discurso. Se ele estava falando isso, ele estava até que certo. Tudo parte de um discurso desde que a inteligência esteja de um lado, a realidade das coisas, o ser das coisas do outro, e a linguagem seja esse translado. Aí você pode dizer que a partir da linguagem parte-se tudo. Por quê? Porque quem move o mundo são as ideias. Quem move o mundo é a inteligência, é a razão. O substantivo é aquilo que nomeia, né? Substantivo é aquilo que nomeia, aquilo que diz o que é. O que é. Né? Desinformação e burrice. Desinformação é o quê? É uma pessoa que tenha autoridade ou credibilidade te passa uma informação que às vezes ela pode ser verdadeira ou falsa, não importa. Mas o como ela é dita, ela te induz a uma interpretação, te induz a uma atitude. Então a desinformação e a burrice, ou seja, esse culto da burrice, que você não precisa ser uma pessoa que tem um mínimo de estudo. Você vê que, por exemplo, falando da questão da linguagem, igual os memes. Memes é um empobrecimento da linguagem. Empobrecimento. Qualquer pessoa consegue entender, achar engraçado e tal. No entanto, se você pedir para a pessoa explicar o humor daquilo ali, às vezes ela não sabe, ela não consegue. Ela riu e tudo, se divertiu, mas ela não consegue. É porque é uma linguagem que... Ela não consegue. É uma forma de linguagem, isso daí, uma hora eu tinha que falar só disso, mas é uma forma de linguagem reduzitiva mesmo. É uma linguagem que é espontânea no sentido que desperta em você uma reação. Já deve ter acontecido com você, de você pegar, tipo assim, perguntar pra pessoa, mas tá, sei lá, você pode até falar, não entendi, por que você tá rindo? Porque a pessoa mesmo não sabe te explicar. Não sabe. Exatamente. Então, a burrice... Não porque ela talvez não entendeu, mas é que ela não sabe
fazer esse traslado aí que você está falando de linguagem. A linguagem, a realidade. Não consegue formular as coisas porque ela não tem parâmetros de linguagem profunda, que é o caso, uma literatura. Então a pessoa abandonou a literatura para assistir apenas obras cinematográficas, telenovelas, entendeu? A leitura hoje assim, a leitura de sinais praticamente, porque você lê uma rede social, você está lendo sinais, você não está tendo uma leitura corrente de literária ou, assim, ou poética. Quer dizer, isso daí tudo induz a um emburrecimento mesmo, né? Então, alguns métodos, coletivismo versus individualismo, uma coisa que engana muito o povo hoje em dia. Porque o que está entre o individualismo e o coletivismo? A família. A solução para esse conflito é a família. Porque na família o indivíduo vale pelo que ele é. Seja família de trabalho, seja família biológica, seja família espiritual, né? E, ao mesmo tempo, o indivíduo vale pelo que ele é, mas ele está ali pelo próximo. Então ali tem um espírito de coletivo. Então o que acontece? A solução para essa dicotomia, essa polarização entre indivíduo e individualismo e coletivismo está na família. Porque a família congrega essas duas coisas, a família supera essas duas coisas. Individualismo leva ao egoísmo. Coletivismo leva à inveja, às vezes, né? Espírito coletivista, assim, geralmente cria mentalidades invejosas ou... Ninguém quer se subordinar, só quer mandar. Então temos a dialética hegeliana, criar uma nova linguagem, politicamente correto, que é um meio de emburrecer as pessoas também, tirar as pessoas do senso natural do próprio ser, vulgarização da cultura, infantilização da sociedade, ações afirmativas, que são uma espécie de vírus, né? Essa coisa de cotas, tudo isso daí são coisas que eles jogam dentro do translado da linguagem para corromper a ideia de ser das coisas e a inteligência, a fim de levar a vontade humana a ser inclinada para direções contrárias à sua perfeição última ou natural. Mas além dessas técnicas, existem as técnicas psicológicas, que no ramo da educação, porque a educação é o último estágio, né? A tomada total do sistema educacional, que é quando ele virar totalmente informatizado, que é a ideia deles, né? Você vê que as empresas de softwares, Bill Gates, essa turmaiada toda que mexe com computadores, eles estão virando empresas de pedagogia, né? Eles, quando tomarem a educação, aí praticamente para você sair dessa ratoeira vai ser impossível, né? Só intervenção divina, pelo visto. Então, pela manipulação psicológica, o Pascal Bernardin, no livro dele, La Maquiavel Pedagogo, ele descreve algumas dessas táticas, técnicas psicológicas que eles levaram para o ramo da educação. Mas também é utilizado no ramo da mídia. Por quê? Porque a mídia é o quê? A mídia é um subproduto da universidade. Todo mundo está na mídia e saiu da universidade, né? Então ele lista lá, eu não vou explicar detalhadamente que o nosso tempo já está prolongado, mas eu vou citar. Vocês leiam lá no Maquiavel Pedagogo, quem já leu sabe do que eu estou falando, quem não leu, ótima oportunidade de entender como funcionam esses esquemas. Existem técnicas chamadas normas de grupo, que é uma espécie de estabelecimento de normas sociais, como estereótipos, modas, convenções, costumes e valores. Uma técnica. Hoje em dia você vê isso daí na prática. Na prática. Né? Existe a dissonância cognitiva, o professor Lavo sempre fala disso, que é o quê? Uma contradição entre dois elementos do psiquismo da pessoa. Né? Se o indivíduo for aliciado a um certo tipo de comportamento, mesmo que seja contraditório às crenças e valores dele, é muito provável que ele venha a racionalizá-lo. Ou seja, ele vai ter uma tendência a modificar os próprios valores para diminuir a tensão que vai oprimir ele. Você colocar um sujeito numa situação, né? Muitas vezes isso acontece, a mídia propõe isso para você, né? É igual o caso do coronavírus. A pessoa tem que usar máscara, né? Você chega no ambiente, um monte de gente de máscara, você está sem máscara. Aquilo te oprime porque as pessoas estão te olhando.
você está sem máscara. Você sente aquela vontade, então você às vezes você não vê a necessidade de usar, mas você coloca porque aquilo vai fazer o quê? Você diminui a tensão, quer dizer, uma dissonância cognitiva. Existem vários exemplos disso, não vou listar aqui, mas lá no Pascal Bernardin ele dá tudo. E finalmente as técnicas não aversivas. Técnicas não aversivas está no livro do Pascal Bernardin chamado Império Ecológico. O que são as técnicas não aversivas? São reforços positivos e imediatos que provocam um comportamento desejado, né? Os efeitos colaterais favoráveis aos controladores, ou seja, quem aplica essas técnicas não aversivas na sociedade, geralmente são desfavoráveis aos controlados. Esta técnica é uma substituição das técnicas de controle aversiva, ou seja, aquilo que os caras te impõem a fazer, né? Porque elas são baseadas na incitação, né? Isso daí foram técnicas que quem desenvolveu isso foi aquele sujeito lá, o Skinner, behaviorista lá, Skinner, né? Que é uma espécie de tecnologia do comportamento. Então ele diz assim, se você chegar e propor uma coisa para o sujeito, por exemplo, o governo quer que determinado tipo de carro não circule mais. Sei lá, carro a álcool não circule mais. Daqui a pouco o carro com combustíveis fósseis não vai circular mais, né? Daqui a uns anos, provavelmente. Aí em vez do governo lá falar assim, é proibido sair com o carro assim assado, ele vai falar assim, olha, compra esse carro assim assado. Quer um exemplo claro que eles então o meio do cigarro, cigarros não chegaram a falar é proibido meios não aversivos, eles vão tirando os locais de fumo, as próprias pessoas vão criando, que são mais resistentes ao cigarro, elas se tornam pessoas elas têm uma certa ojeriza ao fumante, que faz muitas das vezes o fumante ficar se sentindo assim, sentindo oprimido, fora d'água, entendeu? Fez fora d'água, uma coisa assim meio ruim pra ele. Então, essas técnicas, vergonhoso, vamos dizer em vez delas oprimirem o sujeito como se fosse um imperativo, elas colocam o sujeito na condição de eu estou agindo com a minha liberdade, eu estou escolhendo. Então, o coronavírus tem muito dessa técnica nessa coisa do coronavírus. A questão da máscara, por exemplo, o uso da máscara. Muito, agora tudo bem que a vacina. Teve o decreto, mas muitas das pessoas pensam assim, eu tenho escolha de me proteger e proteger quem eu amo. Então, provavelmente eles vão usar uma técnica não aversiva para a vacina. Sim. Então, olha só. Você vê que toda essa manipulação psicológica, ela parte do quê? Especulações das ideias humanas, da razão humana, do intelecto humano. Então, o que move a sociedade, o mundo, são as ideias, são a inteligência humana. E é expresso através do translado das palavras, né? Então está aí a raiz de todos os métodos, a linguagem. E quais são os efeitos colaterais disso? É a cultura da morte, a gente já falou. A cultura da morte, ela é o quê? É um efeito colateral de toda essa programação, né, de um século e meio, um século e pouco para cá, que já herda todo o defeito intelectual da crise do ensino, desde a criação dos diplomas até o surgimento de Newton, Kant, filósofos modernos, Marx, e vai piorando, e vai sendo, ver que o aborto é o quê? O aborto é você dizer que o que está no ventre da mulher não é um ser humano, é um embrião, é um feto. Começa na linguagem, começa na perversão da linguagem. Gênero, o que é? É um truque de linguagem, uma brincadeira semântica, satânica, né? Destruição da família natural. O Marx lá, ele, Engels, origem da propriedade da família. O que é isso? Uma brincadeira
satânica com palavras. Então tudo começa aqui, ó. Se tudo começa aqui para destruição, como nós estamos vendo, tudo começa aqui para a resistência a essa destruição. Destruir é mais fácil que construir. Né? Do mesmo jeito que você comer um bolo, que comer é destruir. Né? É mais simples, mais rápido do que fabricar um bolo, construir. Então, a gente vai terminar essa aula colocando que esses efeitos diretos ou colaterais de toda essa história, que está presente naquilo que a gente chama de cultura da morte, está o que? Aplicado em cima da ideia de natureza da lei, né? A lei natural, as coisas têm uma natureza, e antes de ter uma natureza, elas são alguma coisa. Elas são um ser, né? São um ser até uma coisa esquisita, né? Hipérbole. Mas, enquanto a gente não retornar aos princípios, enquanto a gente não se organizar em termos de conhecimento, não tem como fazer resistência a isso. A resistência a isso não vem pelo poder econômico, apesar de que o poder econômico é que está gerando isso tudo. A resistência a isso vem através da organização, como São Tomás de Aquino diz lá. O dever dos sábios. Conhecer as coisas, como elas são, ordená-las, né? Não só as ideias, mas como as coisas mesmo. Conhecê-las, ordená-las, derrubar os erros, apontar os erros e julgar os princípios. A partir disso você vai purificar talvez a linguagem, purificar o translado, e dentro da reunião familiar, da interação familiar de pessoas reais e concretas, você vai poder criar centros de resistência a isso, e quem sabe com a ajuda de Deus, porque a nova ordem mundial, né? Não sei se eu já disse, não sei se é novidade, ela não vai vir nunca. Nunca vai existir o governo mundial. Mas o empenho na existência de algo impossível vai estragar e vai derrubar, vai destruir muita coisa. Esse é o problema. O problema não é que vai ter o governo mundial. Nós sabemos que ele não vai ter. Né? Cremos que ele não vai existir. Mas o caminho que as pessoas se propõem a trilhar para chegar a ele vai destruir muita coisa, vai trazer muito mal, e nós, como somos representantes de Deus na Terra e participantes da ordem das coisas, nós temos o dever de fazer esse programa que São Tomás de Aquino propõe para os sábios. As pessoas têm que ser sábias para elas escaparem dessa propaganda, dessa reestruturação, dessa engenharia social. Então eu quero agradecer a todos aqui que estão presentes, nossos colegas e amigos do nosso grupo de estudos, e a todos que ouviram, tiveram a paciência de ficar aí até agora pelo YouTube, e até a próxima aula, que nós vamos entrar mais na questão espiritual, né? O que acontece espiritualmente, qual é a faceta espiritual da nova ordem mundial, e como o Império da Fé, o Império da Verdade, o Império do Cristo, a ordem cristã, pode lidar com esse conjunto de coisas, né? Se é que nós temos uma resposta, a não ser a do São Tomás de Aquino. Muito obrigado a todos, Deus abençoe, até a próxima.